Olá, seja muito bem-vindo à Metamorfose Corpo e Mente. Hoje eu quero abordar com você um assunto delicado e um assunto do qual eu falei num vídeo anterior a este, sobre perdas e superações. Fazem 6 anos que o meu marido faleceu. E aí eu quero falar sobre o luto. Por que passar pelo luto é muito importante? O luto, ou a morte, ou a perda, como cada um prefere chamar, né? Algumas pessoas não gostam de falar a morte. Para elas, essa palavra tem um som, um significado muito diferente. Então, elas preferem dizer perda ou luto. Eu prefiro falar luto. Por quê? Porque eu entendo que ele é processo. Como assim? O luto, ele tem estágios, tá? Estágios dos quais eu não vou me aprofundar aqui, porque senão vai ficar muito extenso. Mas você sabia que a depressão é um dos estágios do luto? Pois é. Quando nós temos a perda de um ente muito querido, tá? Vou dar um exemplo. Por exemplo, um pai ou uma mãe, né? Um marido, um filho. Como são pessoas muito próximas da gente, é muito mais difícil de superar. Mas superar é preciso. E o luto, para cada pessoa, tem um tempo diferente. Então, nós não podemos achar que porque uma pessoa conseguiu ressignificar a vida dela, reprogramar a vida dela sem aquele ente querido em X tempo, a outra pessoa também vai conseguir. Não, gente, nós temos que respeitar o tempo de cada um, certo? Até porque a dor é algo que só a pessoa sente. Então é errado dizermos para a pessoa que a gente consegue sentir a dor que ela sente. Porque não, a gente consegue entender o que está acontecendo com ela, mas sentir a dor dela nós não conseguimos, certo? Por que a depressão ela é um dos estágios? E quando ela acontece? Bom, toda perda, né, dependendo da história de vida da pessoa, ela pode desencadear gatilhos mentais, tá? Por causa do nosso inconsciente, que eu vou abordar ele mais profundamente também em outro vídeo. E por que certos gatilhos mentais, dependendo de coisas que a gente passa na vida, esses gatilhos podem vir e se transformar numa depressão. Para você entender que esses assuntos, eles são complexos e nós precisamos falar, por mais que você não goste. Então, quando que é uma depressão? E como identificar isso como uma depressão? Quando a pessoa, ela não consegue se reorganizar, ela não consegue refazer a vida dela sem aquela pessoa. Vou dar o meu exemplo. Eu tive a perda do meu marido e antes dele falecer e adoecer, nós tínhamos planos de ter mais um filho, planos de comprar um carro, um apartamento e assim por diante. Quando eu tive essa perda, esses sonhos também foram juntos, no meu ponto de vista, porque com esta pessoa eu não conseguiria mais realizar. Tanto que até hoje eu não tenho meu segundo filho e nem sei se vou ter. É complicado. Mas o que acontece? Eu precisei, depois de um tempo de superação do luto, eu precisei reorganizar minha vida. E foi o que eu fiz, que eu falo no vídeo lá, das escolhas que eu fiz, certo? Então, quando você está diante de uma pessoa que teve uma perda, essa pessoa já está há um tempo nessa fase de luto e ela não consegue reorganizar a vida dela sozinha, né, sem a pessoa que faleceu, isto começa a ser preocupante, porque aí a pessoa não está conseguindo mentalmente se recuperar da perda e pode sim desencadear uma depressão e muito forte. Então, para você entender que o luto, ele é uma fase importante sim, ele precisa ser passado sim, ele precisa
às vezes passar por certos estágios, né? Porque tem a negação, que é a fase inicial, e a superação, que é a final. Mas entre a negação e a superação, nós temos um processo aqui no meio. E cada um, como é um ser único, tem o seu tempo, certo? Outra coisa, tem uma coisa que é muito importante nessa fase, que é a espiritualidade. Muitas pessoas confundem espiritualidade com religião. Gente, nós temos que parar e refletir e aprender. Espiritualidade é uma coisa, religião é outra coisa. Eu quero deixar para você hoje um pouquinho dessa explicação do que é o luto, para a gente, em cada vídeo, começar a abordar um pouco mais sobre as doenças mentais. Porque o luto, sim, ele pode desencadear algo que está escondido dentro de você, no seu inconsciente, e que muitas vezes você não sabe, até porque está escondido. E aí, quando você está diante de uma perda, isso pode vir. Por isso que fazer terapia não é coisa de louco. Muitas pessoas têm esse conceito. A terapia, ela vai ajudar você a superar, a ressignificar esses traumas, certo? Então espero que tenha feito sentido para você e que a gente comece a cada vez entrar nesses assuntos, para que o dia que infelizmente isso acontecer com você, você não sofra tanto e você saiba lidar da melhor forma possível, certo? Então, um beijo, fica com Deus e até a próxima!